e em comunhão com Cristo Jesus, com o nosso anjo guardião, com os nossos mentores. Vamos agradecendo ao Pai da vida por tudo que temos, por tudo que somos. Agradecendo ao Cristo Jesus pelos seus ensinamentos, a espiritualidade maior que nos auxilia na expansão de nossa consciência para a compreensão da mensagem de hoje, trazendo a nós e a nossa família a oportunidade de estudos para a autoevangelização de nós mesmos. Que o culto do Evangelho em nossa casa alcance o propósito divino, não só de trabalho para a renovação das energias do interior de nosso lar, mas que o culto do Evangelho em nosso lar nos traga a reforma interior, nos traga a oportunidade de diálogo com nós mesmos para alcançar a divina luz do nosso espírito. Que o passe seja instrumento divino, energias que vão renovar as nossas forças, curar as feridas não só do nosso corpo, mas da nossa alma. Que o passe seja um medicamento sagrado, de alívio de todas as nossas aflições. Que a água que nós colocamos para ser imantada receba todas as energias do mais alto, em comunhão com as energias primárias da terra. Que o Cristo Jesus, através desta água abençoada, cure não só as feridas do nosso corpo, mas da nossa alma. Que ela seja o alimento sagrado do nosso corpo e do nosso espírito. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E prosseguindo com os estudos da obra Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 21. Oração e renovação. Abaixo, uma epístola. É uma fala de Paulo que está entre aspas, que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 6. Paulo diz assim: holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. E é através desta epístola que Emmanuel constitui a mensagem de hoje, trazendo com ela um convite à reflexão. Emmanuel assim vai prosseguindo. É certo que todo trabalho sincero de adoração espiritual nos levanta a alma, elevando-nos os sentimentos. A súplica no remorso traz-nos a bênção das lágrimas consoladoras. A rogativa na aflição dá-nos a conhecer a deficiência própria, ajudando-nos a descobrir o valor da humildade. A solicitação na dor revela-nos a fonte sagrada da inesgotável misericórdia. A oração refrigera, alivia, exalta, esclarece, eleva, mas, sobretudo, afeiçoa ao coração o serviço divino. Não olvidemos, porém, que os atos íntimos e profundos da fé são necessários e úteis a nós próprios, na essência. Não é o Senhor quem necessita de nossas manifestações votivas, mas somos nós mesmos que devemos aproveitar a sublime possibilidade da repetição.
aprendendo com a sabedoria da vida. Jesus espera por nossa renovação espiritual acima de tudo. Se errastes, é preciso procurar a porta da retificação. Se ofendestes a alguém, corrige-te na devida reconciliação. Se te desviastes da senda reta, volta ao caminho direito. Se te perturbaste, harmoniza-te de novo. Se te obrigastes à revolta, recupera a disciplina de ti mesmo. Em qualquer posição de desequilíbrio, lembra-te de que a prece pode trazer-te sugestões divinas, ampliar-te a visão espiritual e proporcionar-te consolações abundantes. Todavia, para o Senhor, não bastam as posições convencionais ou verbalistas. O Mestre confere-nos a dádiva e pede-nos a iniciativa. Nos teus dias de luta, portanto, faze os votos e promessas que forem de teu agrado e proveito, mas não te esqueças da ação e da renovação, aproveitáveis na obra divina do mundo e sumamente agradáveis aos olhos do Senhor. Observemos que é um texto tão completo, tão dinâmico, tão didático, que não haveria necessidade de fazer nenhuma colocação, nenhuma intervenção. Mas aqui nós pedimos licença, com muita simplicidade, com muita humildade, vamos utilizar do auxílio dos benfeitores celestes para fazer algumas colocações nesta mensagem que Emmanuel deixa para nós, nos ensinando o passo a passo para termos mais facilidade para entrar em comunhão direta com o nosso Pai, aquele que nós chamamos de Deus, aquele a quem nós recorremos nos momentos de dor, de aflição e de dificuldades. O próprio título da mensagem já traz para nós implícito uma mensagem importante. Oração. O que é a oração? É a capacidade de comunhão com Deus através das palavras que nós temos no coração. Mas a oração, o próprio nome já diz, é o ato de orar, mas também é o ato de agir, é o ato da ação. E aí ele complementa que quando nós oramos verdadeiramente, entramos em comunhão, em sintonia maior com nós mesmos, com a nossa essência divina, limpando o nosso vaso íntimo para falar com Deus. Mas, para que nós tenhamos êxito neste propósito maior da oração, é preciso da ação, para que a oração traga para nós o benefício sagrado da renovação. Não é necessário, como diz Paulo, holocaustos e ablações para nos livrarmos do pecado. Não é preciso sacrificar o nosso corpo, imolar o nosso corpo através de promessas vazias para curar o nosso espírito. É preciso de ação. É preciso
de disciplina. É preciso conhecer melhor a nós mesmos e combater em nós todos os males que nos impedem para que nós alcancemos a nossa renovação. A oração vem acompanhada das nossas súplicas ao Pai, de tudo aquilo que ainda é espinhoso para a nossa alma. E é neste momento que nós precisamos conhecer melhor a nós mesmos, para saber o que é que está trazendo tantos obstáculos, tantas dificuldades na nossa caminhada. E muitas vezes nós, devido à nossa ignorância, à nossa pequenez espiritual, delegamos a outros esta oportunidade bendita de comunhão com o Pai, quando nós pedimos a outros que orem por nós, que façam súplicas ao Pai por nós, quando na verdade a oração é o momento onde nós alcançamos a comunhão direta com o Pai. E é por isso que é necessário que a oração seja aquele momento onde nós abrimos as portas do nosso coração para falar com Deus, onde nós vamos colocar nas nossas preces a sinceridade e principalmente a humildade diante daquilo que nós suplicamos ao Senhor. Mas muitas vezes não é que nós não rezamos, até o fazemos, mas de maneira mecânica. A oração está presente apenas nos nossos lábios, mas ela não está brotando do nosso coração. Nós não estamos externando o nosso verdadeiro sentimento naquele momento onde nós estamos falando com o Pai. Nós nos esquecemos de limpar o vaso sagrado da nossa consciência para fazer a oração de maneira sincera. Muitas vezes, quando vamos orar, esquecemos de perdoar as ofensas que nós fizemos contra os nossos semelhantes. Esquecemos de buscar neste momento de comunhão com Deus, pedir ao Pai a renovação, a capacidade de sermos sinceros com nós mesmos, de buscar nas nossas ações o trabalho de modificação do nosso campo íntimo, de exercer a virtude maior que o Pai deixa para nós, a humildade, de nos dirigirmos aos nossos irmãos e verdadeiramente pedir perdão e desculpas pelas faltas que muitas vezes nós cometemos contra os nossos irmãos, com atitudes, gestos e palavras que muitas vezes não ferem o corpo, mas ferem principalmente a alma. E aí nós queremos falar com Deus para que Deus nos oferte caminhos melhores, para que não hajam espinhos e obstáculos na nossa caminhada. Mas como é que Deus irá ouvir as nossas súplicas se a nossa consciência
está padecendo pelas nossas faltas. Estamos fazendo o ato maior de orar a Deus apenas de forma mecânica. De nada adianta estarmos genuflexos, de mãos postas, ou seja, estarmos de joelhos, de mãos postas, pedindo a Deus o auxílio, quando nós não estamos de consciência limpa, quando o nosso espírito está em estado de dor e perturbação devido às nossas atitudes, às nossas falhas no campo moral. Então, que nós saibamos, primeiro, preparar o altar da nossa consciência, limpar o vaso sagrado do nosso coração, perdoando todas as ofensas que nós, ora, tenhamos cometido contra os nossos irmãos, mas de forma verdadeira, e depois falar com Deus, este Pai que é bom e justo, para com tudo e para com todos. E durante as nossas preces, não pedir a Deus que nos oferte as coisas prontas, que nos oferte uma estrada boa, limpa, sem obstáculos, mas que Deus nos dê sabedoria, clareza de ideias, discernimento, humildade, amor, bondade, perdão e fraternidade, para que nós possamos vencer primeiro a nós mesmos, o nosso orgulho, a nossa vaidade. Depois que nós tenhamos fé, resiliência, confiança neste Pai, que oferta a cada um de nós todas as possibilidades divinas para que nós possamos estar sempre com o nosso coração aberto e caminhando em direção ao Pai. E no momento que surge todas as dificuldades, que o caminho se torna lamacento, que as pedras machucam os nossos pés, que a dor chega, que a dificuldade aparece, se nós estivermos de coração limpo, em comunhão direta com o Pai, Ele estará ofertando a cada um de nós o médico das almas, o professor da nossa consciência, que é o Cristo Jesus, que estenderá sobre os nossos ombros, sobre a nossa cabeça, a proteção divina, que colocará em nosso caminho os anjos benditos da consolação, que é o nosso anjo guardião, os nossos mentores, que estarão nos ajudando através da expansão de nossa consciência a encontrarmos através da nossa intuição o caminho reto, que nos auxiliará a encontrar a solução para todos os nossos problemas e para todas as nossas dificuldades. Lembrando que problemas e dificuldades muitas vezes são importantes na nossa caminhada para que haja amadurecimento, para que haja a oportunidade de reconciliação com nós mesmos, de reconciliação com o nosso próximo, para que nós possamos verdadeiramente estarmos em comunhão com Deus. E aí nós saberemos dar valor todas as dádivas, bênçãos e oportunidades que o Pai coloca em nosso caminho. Enxergaremos grandes coisas nas pequenas coisas, mas enquanto nós estivermos atados ao materialismo, fazendo orações apenas de maneira maquinal,
trabalhando apenas com os nossos lábios e não com o nosso coração, estaremos em dificuldade, porque ainda não alcançamos a renovação do nosso espírito. Ainda teremos dificuldades de comunicação direta com o Pai. Ainda estaremos terceirizando a esse ou aquele tão pecador como nós a tarefa de orar por nós, quando Deus nos dá todas as possibilidades de comunhão direta com Ele, que é o nosso Pai, através deste instrumento sagrado que o Pai nos deixa, que é o instrumento divino da oração, que vai trazer para nós a renovação, a oportunidade deste encontro sagrado com o Pai da vida. Este Pai que provê a todos nós bênçãos e oportunidades para que haja a nossa evolução em todos os aspectos da vida, no âmbito intelectual, moral e principalmente espiritual. E esta renovação não depende desse ou daquele, da oração deste ou daquele, depende somente de nós. Então, que nós utilizemos os recursos sagrados da oração para alcançarmos a renovação dos nossos conceitos, dos nossos princípios e dos valores que regem a nossa vida enquanto almas que experienciam enquanto espíritos a vida aqui na Terra. E que nós possamos, a partir de agora, em comunhão com o Cristo Jesus, estarmos falando diretamente com o Pai através da oração, pedindo não por nós, mas por nossos semelhantes. Pedimos a Deus paz, luz e harmonia para a nossa comunidade, para aqueles que vizinham a nossa casa, que moram no mesmo bairro, na mesma rua. Pedimos a Deus que os templos de oração sejam escolas santas, escolas benditas, que tragam para nós os ensinamentos, os valores, para que nós possamos utilizar todos os ensinamentos em busca da nossa renovação. Vamos pedir a Deus por todos os nossos consanguíneos, aqueles que já alcançaram uma das moradas da casa do Pai, que recebam nossas vibrações de amor. Aos que estão assim como nós na morada terrena, experienciando as provas e expiações na terra, que nós possamos estar junto com eles em vibrações amorosas, em amor, bondade, fraternidade e perdão. E é chegado um momento muito especial, onde nós apresentamos ao Criador todos aqueles que Ele nos concedeu a graça de ser os nossos tutelados. Que este Pai de amor e bondade abençoe todos os nossos tutelados, aqueles que convivem conosco sobre o mesmo teto. Que nossa casa seja escola de bênçãos, que nós possamos trabalhar todos os dias na reparação das faltas passadas, trazendo tudo aquilo que se faz necessário para o trabalho de nossa renovação no campo interior, tendo Jesus como nosso mestre, modelo e guia. Que haja, Senhor, bondade, amor, fraternidade, perdão, que haja partilha justa em nossa casa. Vamos vibrar com muito amor para que os anjos da consolação, os mentores do Evangelho no lar que em nossa casa se encontram neste momento, que nos ajude no trabalho de limpeza, de renovação, de edificação do campo vibracional do interior de nosso lar.
que seja abençoado nossa despensa, os alimentos que nós servimos à nossa família. Vamos com muito amor levar essas vibrações ao ambiente de trabalho, aos nossos companheiros de jornada, que o ambiente seja renovado, que nós possamos estabelecer laços de amor, de respeito, de fraternidade para com os nossos irmãos de jornada. Vibremos principalmente pelo irmão de mais difícil convivência, que nós possamos, através dessa ferramenta santa que é o trabalho, angariar todos os recursos, não só materiais, mas os recursos do campo moral e espiritual que nós colocaremos em nossa bagagem para levar conosco de retorno à casa do Pai. E é chegado o momento sagrado do passe, que todas as energias sagradas do Reino Maior, através desses tarefeiros de luz enviados por Jesus à nossa casa, que derrame sobre o nosso coronário todas as energias santas do passe, que elas sejam energias de tratamento, de cura, que elas livre-nos de todas as dores e aflições, de todas as angústias que perturbem o nosso espírito, e que elas sejam o remédio sagrado, balsamizante, curativo para todas as dores, para todas as enfermidades que ainda carregamos no corpo e na alma. Que todas estas energias tragam para nós as bênçãos da renovação para prosseguirmos a nossa marcha, confiantes no amparo, na sustentação e na proteção do Cristo Jesus. Que a água que nós colocamos para ser abençoada, imantada, renovada com todas estas energias, que ela receba tudo aquilo que for necessário, as energias do mais alto, as energias primárias da terra, para que esta água seja a fonte inesgotável de recursos que nos alivia das dores, que mata a sede do corpo e do espírito. E agora que nós recebemos tanto deste Pai de amor e bondade, que ilumina nossa consciência, ilumina o nosso coração, vamos pedir a Jesus que esteja conosco para vibrarmos, orarmos e pedir por todos os lares, pedindo paz e luz para os lares em conflito, pedindo a Deus amor e consolação para os corações enlutados, que a oração seja o link sagrado entre os que estão na terra e os que voltaram à dimensão maior, pedindo a Deus a cura para os lares que padecem com a enfermidade do seu ente querido, que a oração modifique o campo vibracional de todos estes irmãos que passam por este momento de angústia, de dor, de sofrimento, que sejam também contemplados com a cura. Vamos pedir a Deus pelos lares desfeitos, pela falta da oração, pela falta do amor, do perdão e da renovação, que Jesus possa abençoar todas as famílias, que sejam células divinas, sagradas, para que através das famílias haja transformação da sociedade. Pedindo a Deus por todas as famílias que perecem pela falta da comunhão com Deus, pela falta de fé, pela falta de busca da renovação interior, pelas famílias que estão em desequilíbrio pela falta do trabalho, do pão de cada dia, da moradia segura, que estão em completa vulnerabilidade social, que perderam as esperanças. Que Deus abençoe, trazendo paz, luz, bênçãos e oportunidade para essas famílias, através da bondade, do amor, da fraternidade e da caridade humana. Vamos pedir a Deus, pelo nosso planeta Terra, que Jesus continue sendo o nosso governador planetário
iluminando a consciência dos dirigentes de grandes nações, para que trabalhem com o objetivo de pacificação das nações, que nós sejamos um só povo, uma só nação, que tremule em nossos corações a bandeira alva do cristianismo. Vibremos pela nossa pátria, pelo nosso governante maior, pelo governante do nosso estado, do nosso município. Vibremos por todos os lares, por todas as famílias. E assim, ao término do evangelho de hoje, falamos com Deus através do Pai Nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque é teu o poder, o reino e a glória, sobre tudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Obrigada, Deus, obrigada, Jesus. Obrigada, Mãe, e aos tarefeiros celestes que vieram congregar conosco durante o culto do Evangelho em nosso lar. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus.